Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro Direto, como se comportaram as taxas do Tesouro Direto nessa primeira semana de maio de 2021? E quais são os eventos políticos e econômicos que podem afetar esse comportamento nessa segunda semana de maio? É sobre esse resumo semanal das taxas do Tesouro Direto que falaremos no vídeo de hoje. Eu já te convido de imediato, inscreva-se aí no nosso canal, clique em inscrever-se, ative o sino de notificação e, se quiser, entre também no nosso grupo do Telegram. Você é muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre finanças, economia e sobre alternativas de investimento para que você tome a melhor decisão de investimento. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo de hoje, trazendo aqui as taxas do Tesouro Direto e depois eu vou trazer uma tabela com um resumo, um compilado para você. Então, começando a falar do Tesouro Pré-Fixado. A semana começou aqui, fechamos na sexta-feira passada, retrasada, dia 30/4, em 7,78. E essa taxa chegou agora a 8,14. Então, nós estamos verificando aqui um crescimento que foi realmente muito grande no Tesouro Pré-2024. No 2026, nós olhamos um movimento muito semelhante. Saiu de 8,35 para 8,66. Veja, 31 pontos bases no Tesouro, então, pré-fixado. Vamos verificar aqui, então, mais algumas taxas. Vamos verificar aqui no Tesouro IPCA 2026. Como as taxas se comportaram? 3,39 para 3,48. 8 pontos nós estamos verificando aqui. Agora vamos verificar, então, aqui no Tesouro, então, depois que olharmos o 26, vamos olhar aqui os juros semestrais. Saímos de 30/4 e fechamos aqui 3,87 em 3,99. Enfim, meus amigos, vocês já podem verificar aqui que o histórico é de taxas crescentes. As taxas estão subindo. E aqui eu vou trazer para você um compilado, então, dessas taxas. O que aconteceu? Então, vamos lá. O Tesouro Pré-2024, ele estava em 7,78 e subiu para 8,14% em uma semana. Uma variação de 0,36%, ou 36 pontos base. Esse realmente é uma variação, uma subida muito forte para um período de uma semana. E as taxas estão girando, então, em torno de 8% desde março. Confere aí comigo. Tesouro Pré-2024. É o primeiro que aparece aqui na nossa vida. Veja que se nós colocarmos aqui o prazo de um ano, elas estão girando aqui, ó. Já tem um bom tempo que elas estão girando aqui, ó, entre um pouquinho acima de 8%. E é essa mesma análise que nós vamos fazer para cada um desses títulos. O pré-2026 também apresentou um crescimento, uma variação um pouco menor, mas também subindo. E as taxas estão em torno de 8,5%, mais ou menos aí desde o final do mês de março. Então veja, se você gostaria de comprar um pré-fixado e está aguardando um momento, e achou que as taxas estavam muito altas, você pode reavaliar. Veja que esse movimento já tem aí praticamente um mês e meio que as taxas estão ali muito próximas desses valores que eu estou apresentando para vocês. Vamos falar agora dos títulos vinculados ao IPCA. Começando aqui então pelo NTN-B principal, o IPCA 2026. A taxa começou em 3,39 ou fechou em 3,39 na penúltima sexta-feira. E na última sexta-feira, no dia 7, fechou em 3,48. Então, nós tivemos uma elevação pequena, de 0,09. As taxas estão, então, em torno de quanto? 3,5%. Também esse mesmo movimento de relativa estabilização desde o final de março. Observemos aqui que a gente pode verificar isso. Ó. Mais ou menos aqui, ó, no dia 23 de março, elas chegaram em 3,6. Chegaram a chegar em 3,8%. E agora parece que estão estabilizando ali em 3,5%. Veja que essa taxa ela é muito boa quando comparada a taxas anteriores, desde o período aí lá para trás, de um ano para trás. Veja que ela está comparável a taxas de 14 de maio. Ou seja, são taxas bem atrativas, excetuando essas do último mês, que subiram bastante. Mas se tirarmos esse último mês, essas taxas estão muito interessantes. Voltando a falar agora do IPCA 2030 com juros semestrais. Para você que às vezes tem algum financiamento e quer receber um cupom semestral. A taxa saiu de 3,87 para 3,99, 0,12 pontos percentuais. Aliás, 12 pontos. Taxas em torno então de 4% desde 23 de março também. Então veja que há uma diferença aqui aproximadamente de 0,5% do IPCA 2026 para o 2030.
2035, as taxas também subiram, só que nós estamos falando de 19 pontos base. Um detalhe aí para você, o IPCA 2035 está na melhor taxa em 6 meses. Vamos conferir aqui ele agora. IPCA 2035 para que você entenda. Veja, a taxa onde está? Chegou aqui, ó, 4,22, 4,20. Essa taxa não era alcançada desde novembro do ano passado. Novembro do ano passado, essa taxa não era alcançada no IPCA 2035. Da mesma forma no IPCA 2040 com juros semestrais. Só que aí, meus amigos, é melhor ainda, 2040 com juros semestrais. Repare, estamos falando de uma taxa que já chegou a 4,35, ela caiu um pouquinho para 4,30. Mas veja que é o melhor valor há um ano atrás. Nós estamos falando aqui desde praticamente maio do ano passado. A taxa está muito interessante quando comparamos então para esse período para trás. Subiu então aqui 13 pontos base, saiu de 4,17 para 4,30. Por fim, o IPCA 2045. Subiu então 19 pontos base e é a melhor taxa em 6 meses. Resumo que nós estamos verificando aqui então. Nós estamos verificando, primeiro ponto, as taxas estão subindo. Pode ser que caia? Pode, mas parece que elas estão estabilizando num patamar um pouco acima do que vinha ocorrendo principalmente nos últimos 3 e 6 meses. Esse é um sinal de alerta. Segundo ponto, se você é uma pessoa que gosta do Tesouro Direto e pretende levar o seu título até o vencimento, os títulos relacionados à inflação, é importante você avaliar isso como uma oportunidade, porque você estará protegendo o teu capital da inflação. Terceiro ponto, as taxas referentes então ao IPCA, elas todas têm apresentado crescimento. E aí nós vamos tentar entender um pouco mais a partir das notícias agora do que pode estar acontecendo e do que pode vir nas próximas semanas. Só que antes eu já te convido para deixar aquele like. Vai lá, clique aí naquele like para poder ajudar o canal e outras pessoas serem bem informadas para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos. Conto com você, vai lá! Continuando, então, nós vamos falar então de algumas reportagens ou de algumas notícias que podem estar impactando. A primeira delas saiu na Infomoney. Soja e milho encerram semana em alta e Estados Unidos tem 99% da exportação de milho comprometida. Veja, essa notícia é de 7 de maio. Eu gravo esse vídeo no dia 9 de maio, um domingo. Demanda aquecida e oferta restrita garantem mais uma semana de ganhos. Por que essa notícia é importante? Soja e milho são commodities, são cotadas em dólar e são uma base muito interessante do ponto de vista aí de inflação. E a notícia diz que a demanda está aquecida, ou seja, tem muita gente então querendo comprar soja e milho. Só que tem outro problema, a oferta está restrita. Então se você está aumentando a demanda, e o que acontece? Muitas pessoas estão querendo então comprar, só que poucas têm condição de vender. O que acontece com o preço? Ele vai disparando cada vez mais. E isso impacta diretamente na nossa inflação, principalmente de alimentos, que vai continuar subindo. Eu vou deixar a notícia aqui, caso você queira se inteirar um pouco mais do que aconteceu. E vou para as próximas notícias. Então anote aí, a inflação não deve cair tão rapidamente, pelo menos a de alimentos. Outra notícia que é importante você saber, aí já no mundo da política, que pode influenciar essa semana. Depoimento do presidente da Anvisa é adiada na CPI da Covid. Com a mudança, a data de outras audiências também podem sofrer alteração. Como você já sabe, a CPI da Covid ela ainda não parece estar impactando na economia. Mas é muito bom você ficar de olho, porque qualquer estresse maior que tiver, com certeza as taxas do Tesouro Direto vão sofrer. Por enquanto, graças a Deus, está tudo relativamente estabilizado. E aqui ela diz então que o depoimento do presidente da Anvisa na comissão parlamentar foi adiado para terça, dia 11. Anota aí no seu calendário, terça-feira. Ele estava marcado e foi reprogramado. E aqui traz outras informações. O depoimento do ex-secretário de comunicação, marcado para o dia 11, ocorrerá na quarta-feira. Então nós temos um na terça, outro na quarta. O ex-ministro das Relações Exteriores será ouvido na quinta, terça, quarta e quinta com depoimentos na CPI da Covid. 3 personagens importantes que é importante acompanhar de perto aí os depoimentos dele. E aqui nós temos então cada um deles e a data certinha. Então vai anotando. Alimentos subindo, temos a CPI da Covid no radar. Vamos para a próxima notícia, só que antes, cadê o super like aí? Se você já está gostando, está ficando bem informado, nos ajude.
Reforma tributária de Aguinaldo Ribeiro tem apoio no Senado e não está descartada. A reforma tributária é fundamental, então, para que o país retome, então, a economia, para que retome a credibilidade perante os investidores. E esse site, então, o Brasilianista, traz a informação. Proposta que é defendida pelo presidente do Senado unifica impostos e propõe uma tributação não cumulativa, perdão. E aqui vem o detalhe da reportagem, caso você queira entender um pouco melhor como ela está caminhando. A reforma tributária visa, então, dar mais segurança, mais estabilidade, para que o Brasil tenha mais confiança e aí consiga, então, continuar a crescer. Outra reportagem diz descartes e a reforma tributária. O primeiro ponto é que tudo deve ser questionado, ou seja, por mais que ela seja importante, ainda há vários questionamentos sobre a reforma tributária, mas diz que ela pode ganhar um novo impulso no Congresso. Fique de olho a respeito disso. Agora eu quero trazer para você aqui uma informação que é essa notícia a respeito do orçamento. Fizemos alguns vídeos aqui no canal falando do impacto do orçamento fazendo preço no Tesouro Direto. Temos alguns vídeos que é importante você conhecer. E aqui temos a retomada disso. Veja que a notícia é recente, 6 de maio. Líder do governo tenta recompor cortes de gasto no orçamento. Ideia do senador é abrir novo crédito suplementar para restituir recursos sem colocar programas sociais em risco. E aqui traz a notícia que o líder do governo disse ao Valor que trabalha para conseguir aprovar, sem modificações, o projeto que abre crédito suplementar para recompor despesas cortadas no orçamento em 2021. Ou seja, o orçamento foi aprovado, as despesas foram cortadas, mas agora está se abrindo um crédito suplementar. Na avaliação dele, desta forma, seria possível restituir os recursos sem zerar os programas sociais e de desemprego. E ele diz que há um consenso de que o tema deva ser pacificado antes da sua apreciação. Então vai anotando aí, o mundo da política também parece estar quente. Temos então a CPI, temos discussões da reforma tributária e temos o orçamento também voltando em pauta. Voltando a falar de economia, para finalizar esse nosso vídeo de hoje, esse resumo semanal. Eu trago aqui uma notícia então, que saiu aqui no Infomoney no dia de hoje. IPCA, prévia do PIB, inflação nos Estados Unidos e outros resultados devem acompanhar a semana. Eu quero ir aqui direto para essas notícias aqui importantes. Indicadores. O que vai sair de indicadores importantes? No calendário de indicadores, a semana promete ser mais tranquila. No Brasil, desta terça-feira será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor. Se você não sabe, o IPCA é o indicador oficial de inflação no Brasil. E o que deve sair? Segundo a equipe de analistas do Bradesco, o dado deve ter alta de 0,28, com a taxa acumulada de 12 meses acelerando de 6,1% para 6,7%, ou seja, fora da meta definida pelo Banco Central. Com o cenário de avanço mensal dos preços, o Banco Central tem tentado controlar as expectativas elevando a taxa de juros. Isso você já sabe pelo nosso penúltimo vídeo, 3,5%. E o Copom do Banco Central já contratou a nova taxa, um novo aumento de 0,75%. Ou seja, no final de junho, a taxa deve ir para 4,25%. Já está aqui, ó, 0,75% em junho. Além disso, teremos pesquisa de serviços de preço quanto ao Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR. Lá no exterior, o que nós vamos ter importantes? Inflação de dados na China. Temos também aqui ao produtor também. Enfim, temos algumas outras notícias importantes que você deve acompanhar. E nos Estados Unidos está a inflação oficial. Há uma discussão muito grande se essa inflação está subindo realmente e se essa subida é algo sustentável ou se é algo passageiro. Porque se for algo muito duradouro, lá o Banco Central terá que fazer em breve a subida da taxa de juros. E isso impacta o mundo inteiro. Fique de olho sobre esse comunicado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos para ficar bem informado sobre os impactos no Tesouro Direto. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que avalie cada vez mais os seus investimentos. Fique de olho no Tesouro Direto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.